Olá, estamos aqui novamente para mais um dia de sabedoria. Estamos lendo nesse mês de junho Provérbios, que foi escrito por Salomão. Salomão foi um rei que reinou Israel durante 40 anos e seu reinado houve muita sabedoria. Tudo isso porque ele pediu uma coisa a Deus: dá-me sabedoria, e Deus atendeu. Então ele nos deixou preciosos conhecimentos que deixou nesse livro de Provérbios. Hoje leremos o capítulo 8. Porventura não clama a sabedoria e a inteligência não eleva sua voz? No cume das montanhas posta-se ela, e nas encruzilhadas dos caminhos. Alça sua voz na estrada das torres, junto às portas, nas proximidades da cidade. E a vós, ó homens, que eu apelo. Minha voz se dirige aos filhos dos homens. Ó simples, aprendei a prudência. Adquiri a inteligência, ó insensatos. Prestai atenção, pois, coisas magníficas eu vos anuncio de meus lábios, só sairão retidão. Porque minha boca proclama a verdade e meus lábios detestam a iniquidade. Todas as palavras de minha boca são justas, ou seja, se você tem sabedoria, tudo que sai da sua boca são coisas justas. Nelas nada há de falso nem tortuoso. São claras para quem entende e retas para quem chegou à ciência, ou seja, quem também tem sabedoria entende que a pessoa está falando, que ele fala, são ensinamentos de sabedoria. Recebi a instrução, não o dinheiro. Preferi a ciência ao ouro fino, pois a sabedoria vale mais do que pérolas e joia alguma que pode igualar. Ou seja, quem tem sabedoria tem tudo. Porque se você perde, acontece alguma coisa, você perde dinheiro, acontece alguma coisa com você, se você tem sabedoria, você consegue recuperar. Porque a sabedoria vale muito mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer coisa na terra. Eu, a sabedoria, sou amiga da prudência. Possuo uma ciência profunda. O temor ao Senhor é o ódio ao mal. Fala novamente aqui para nós tememos o Senhor, que é a base da sabedoria, né? Meu conselho e bom êxito, minha inteligência, minha força. Por mim reinam os reis e os legisladores decretam a justiça. Por mim governam os magistrados e os magnatas regem a terra. Amo os que me amam. Quem me procura, encontra. Ou seja, se a gente pede, se a gente busca sabedoria, a gente encontra. Comigo estão a riqueza e a glória, os bens duráveis e a justiça. Mais precioso que o mais fino ouro é o meu fruto. Meu produto tem mais valor que a fina prata. Sigo o caminho da justiça, no meio da senda da equidade. Deixo meus haveres para os que me amam e acumulo seus tesouros. O Senhor me criou como primícia de suas obras, desde o princípio, antes do começo da terra. Desde a eternidade fui formada, antes de suas obras dos tempos antigos. Ainda não havia abismo quando fui concebida, e ainda as fontes das águas não tinham brotado. Antes que os assentos fossem os montes, antes que o esteiro foi dada a luz. Antes que foi feitos a terra e os campos, e os primeiros elementos da poeira do mundo. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçou o horizonte na superfície do abismo, ou seja, Deus criou a sabedoria, foi uma das primeiras coisas que ele criou, antes de tudo, a sabedoria. Quando firmou as nuvens do alto, quando dominou as fontes do abismo, quando impôs a regra ao mar, para que as águas não transpusessem os limites, quando assentou os fundamentos da terra, junto a ele estava eu como artífice, brincando todo o tempo diante dele, brincando sobre o globo de sua terra, achando minhas delícias junto aos filhos dos homens. E agora, meus filhos, escutai-me. Felizes aqueles que guardam os meus caminhos. Ouvi minha instrução para ser de sábios, não a rejeites. Ou seja, vamos ter sabedoria, busquemos a sabedoria porque ela vem antes mesmo de todo mundo ser formado. Feliz o homem que me ouve e que vela todos os dias a minha porta e guarda os umbrais de minha casa. Pois quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem me ofende prejudica a si mesmo.
Quem me odeia ama a morte. Ou seja, busquemos a sabedoria, porque a sabedoria ela está desde o princípio da terra. Deus criou a sabedoria. E se nós busquemos a sabedoria, nós teremos ensinamento, saberemos lidar com as nossas situações do dia a dia. E sempre com base o quê? Que a sabedoria é o temor do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e saber que tudo que Deus nos coloca na vida são as melhores coisas que existem, porque Deus sabe de tudo. E se nós pedirmos sabedoria, com certeza teremos uma vida muito mais sábia, muito mais tranquila, dentro dos braços do Senhor, né? Então vamos fechar nossos olhos, vamos pedir nesse domingo que Deus nos dê muita sabedoria nesse mês principalmente que estamos lendo Provérbios, mas que nós tenhamos sabedoria em todo momento de nossa vida, desde o acordar, ao abrir nossos olhos, ao dormir, ao levantar, tudo que nós formos fazer no nosso dia a dia, nós peçamos a Deus sabedoria, para que Ele nos ilumine com o Teu Espírito Santo e que nós façamos sempre o que é para ser feito no dia, dentro dos preceitos de Deus, dentro do que vai agradar aos olhos do Senhor. Que nós tenhamos um domingo maravilhoso e que você decrete para sua vida agora: já tenho sabedoria. Deus me dá sabedoria. Amém. Excelente domingo e até amanhã.